Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Episódio 48 do Destino Saudade com o grande Rui Miguel Tovares. O Rui que hoje vem com uma camisola da Associação Académica de Coimbra. Rui, Coimbra tem mais encanto na hora da despedida ou são só rumores infundados? É uma parte Muito da verdade. bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Ao enorme Pedro Jorge Cunha. Sempre um gosto estar aqui. Sim, esta camisola tem uma história que tu é que a sabes contar bem, não eu. Mas tem a ver com este episódio. Por acaso cai muito bem, porque este fim de semana é do Real Madrid ao Osasuna, uma final da taça totalmente inesperada, aliás. O Osasuna é um finalista vindo do nada, e ainda bem. E a ideia do programa são os Osasunas da nossa vida, cá e lá, cá em Portugal e lá fora. E esta camisola chegou na semana ideal para falar sobre isto. Na MUS. Portanto, muito rapidamente, o Bruno Simões, nosso coordenador das modalidades, tem uma simpatia especial pela Académica, tem uma ligação a Coimbra, e já há alguns dias que me tinha dito: Pedro, o Rui tem mesmo que vestir esta camisola, que é uma edição muito limitada da final de 2012, Sim, ao Sporting. no dia em que a Académica venceu 2-0. 1-0, gol do Marinho. Gol do Marinho, de cabeça, muito cedo, não é? Muito cedo. Uma Académica que tinha o Adrian Silva, por exemplo. Tinha o Adrián, tinha o Edinho, não, o avançado. Eu lembro que houve um avançado da Académica que falhou 2 ou 3 gols. O Sporting também falhou uns quantos. E eu, quando me recordo da Académica, o primeiro nome que me vem à cabeça é Pedro Roma. Pedro Roma, é verdade. E não é por acaso, não é? Estamos a falar de um tipo que esteve anos a fio Sim. na baliza da Académica. Eu tive a sorte de ir em 96 a Sarajevo, a convite de uma... 96 Sarajevo? Sim. Antes ainda do início da... Não, já Já em plena guerra sim, dos Balcãs? quase no fim. Fomos a Sarajevo e estivemos numa zona que era Rogotica, onde estava um grande contingente português, de militar português. E fui a convite, portanto eu trabalhava no Record já há um ano. Acho que este é o meu primeiro serviço internacional pelo Record, de enviado especial. E era o Clube de Portugal, e o Clube de Portugal é um clube de veteranos, e então as pessoas que foram a essa viagem, foi um árbitro, o Carlos Valente, que num dos jogos, e isto nem sequer é particular, nem sequer é amigável, é abaixo disso, é um dos jogos, expulsou Lima Pereira, Lima Pereira estava pior-se, estava mesmo infeliz, e eu estava a ver o jogo na relva, junto à linha lateral, e ele sentou-se ao meu lado a barafestar com o Carlos Valente, porque este gajo uma vez fez-me isto e não sei o quê, a recordar os anos 80, e eu lá a olhar para ele a pensar, mas isto, porque era um jogo contra militares portugueses. Sim. O Lima Pereira conseguiu ser expulso porque ele e o Carlos Valente pegaram-se, no bom sentido, no aeroporto, bocas, não é? E o Carlos Valente ria-se e tal. Mas depois ali no jogo houve ali uma faísca qualquer. Não me lembro qual foi o lance. Da competição é incrível. Não me lembro do lance. Se foi um lance, se foi bocas, se foi falta, não sei. Sei que o Carlos Valente expulsou. Mas isso para dizer, na baliza TB, Carlos Xavier, Lima Pereira, Frederico, Mário Jorge, Fernando Gomes, Bibota, José Eduardo. Aliás, nessa viagem caiu com o Porto Benfica na televisão, portanto vimos na televisão. Sim. 3-1, Jardel marcou 2, Valdir e o Lima Valdir Bigode, não é? Sim, o Valdir Bigode marcou, ou há um penalti a favor do Benfica que é sobre ele. E o Valdir Bigode marca de penalti nas antas. Marca, pronto, então é isso. É 3-1. Se não me engano, o Benfica teve o braçar na baliza nesse jogo. É mas já nos estamos aqui a desviar. Continua com esse 11 não, que estou encantado. Não, e o Lima Pereira estava sempre a ter com o Zé Eduardo. Então, Zé Eduardo, analisa lá este penalti, porque o Zé Eduardo na altura era comentador televisivo. Okay. Em 96 a profissão de comentador era muito vaga, não é? Era um bicho exótico, não é? Exatamente. E o Lima Pereira estava sempre a ter com ele também. O Lima Pereira estava sempre a meter-se com pessoas, era muito divertido. E era aqui que eu queria chegar à Académica, e é por isso que eu comecei pelos TVs, por Fernando Gomes, Mário Jorge, Carlos Xavier, Gervásio e Vítor Campos. 2 históricos. E a partir daí
Dois históricos. Quando eu cheguei a casa, falei com o meu pai sobre o Gervásio. Tipo, né? Estás a ver, não é? O meu pai viveu esse período, então ficou mais espantado com o Gervásio do que o TV, o Fernando Gomes, o Mário Jorge. E então, como é que ele é? O meu pai parecia o miúdo, parecia eu. Incrível. A perguntar-me como é que era. Pai, o Gervásio era aquela pessoa que eu queria ser quando fosse grande. Eu olhava para ele, era mesmo distinto. A palavra que eu mais... Distinto. E então, essa distinção sempre me acompanhou desde então. Quando me falam na Académica, eu percebo, Pedro Roma, eu também. Porque era de facto aquele guarda-redes que estava lá sempre. Mas o Gervásio, e depois, pronto, lá está, fui ver a história, não é? Gervásio, claro. Os irmãos Campos, o próprio Arthur Jorge, o avançado, não é? que depois jogou antes tinha sido do Porto e depois jogou no Benfica, o treinador. Manel António. Portanto, são nomes que estão aqui na cabeça, mas o primeiro de todos é o Gervásio, que de facto era o presidente do Clube de Portugal, do Veteranos. Portanto, era ele quem promovia estas saídas e que fez parte de uma grande académica, que não ganhou esta taça em 2012, mas certamente estaria lá, porque era uma pessoa, são pessoas que vivem muito o clube, tal como o Tony, por exemplo. São pessoas muito, muito agarradas ao nome e àquela equipa diferente de Portugal, porque era uma equipa feita de estudantes e muito, muito jovem sempre e bastante interessante do ponto de vista, se formos ver as classificações deles, há ali uns anos que são altamente equilibrados. E eu diria que não haverá muitos clubes que se podem orgulhar, gabar, de fazer parte do nosso futebol e da história do próprio país, da construção da democracia do nosso Portugal. E a Académica, se calhar, será o exemplo mais flagrante. Evidente, mais flagrante dessa união. Claro. Sem dúvida. Aquela final com o Benfica, claro resolvida num prolongamento, mas que esteve a minutos de ser a Académica a ganhar e era engraçado haver um mundo paralelo para saber o que é que aconteceria se a Académica ganhasse. Apetece-me sublinhar o que disse o Sérgio Conceição depois do Porto Boa Vista. Ele foi confrontado sobre o Boa Vista e ele disse que gostava muito dos históricos. E depois mencionou alguns deles, incluindo a Académica. Porque, de facto, a Académica faz falta à primeira divisão. Uma Académica competitiva, organizada, forte, com juventude nas bancadas, com capas negras e aquele fado que dava sempre antes dos jogos começarem, que era muito emblemático também. Sim. Rui, para acabar esta primeira viagem ao passado, porque temos algumas pela frente, queria também dar as boas-vindas aos meus grandes amigos de infância, o João Guedes e o Gabriel Sachibala, que hoje estão aqui a assistir ao Destino de Saudade, nosso estúdio, muito obrigado. Para dizer que hoje são eles e amanhã podem ser vocês que estão aí, que estão aí no espaço sideral. Claro. João, Gabriel, muito bem-vindos, espero que gostem. Obrigado. Vamos em frente. Rui, vamos então aos assassinos da nossa vida? Vamos lá, então. Pontapé de saída, vamos lá. Um deles é Académica, não é? Exatamente. Já falámos, de facto foi uma vitória altamente... foi indiscutível, porque o gol foi madrugador e o Sporting não soube contrariar. O Sporting era favorito, claro. O Sporting que, nessa época, conviveu com uma situação bastante incomum, que é poucos dias depois de se qualificar para a final do Jamor, na Madeira, com o Nacional, o treinador foi despedido. O Domingos Paciência foi despedido, entrou o Sapinto, que era treinador de júniores, e subiu o Abel, que era treinador de júniores. Portanto, o Abel foi campeão de júniores pelo Sporting nesse ano, era o único título que ele tinha antes de ir para o Brasil, e o Sapinto subiu para treinador principal. Não vingou, porque o Sporting perdeu essa taça 1-0. A Académica inscreveu o seu nome mais uma vez, já tinha feito a sua anotação na primeira taça de sempre, em 38, quantas taças tem? Eu diria 3. Aquela ganhou a Vitória de Setúbal, duas, porque a do Vitória foi aquela do jogo que nunca mais acabava e o gol foi do Jacinto João. Ok. Portanto, exatamente. Já falamos sobre esse jogo no Destino de Saudade até. Um dos primeiros até. Foi dos primeiros. Portanto, esse jogo é a final mais comprida de sempre e resolveu o Jacinto João ao segundo prolongamento. Acho que no tempo recente aquilo que temos que apresentar é o Aves, não é? O Aves. A meia final. Também com o Sporting como vítima. Num contexto muito... muito diferente, sim. Não há dúvida. Portanto, começas pela Académica, segundo... Sim, diria o Aves, porque por ser próximo, eu estava lá, vi esse jogo no Jamor, 2 golos do Alexandre Guedes,
E uma final, a meia final, já ia dar um finalista espetacular, porque foi Aves contra Caldas de Rainha. O Caldas era uma equipa amadora, portanto, os jogadores trabalhavam e depois treinavam à noite e jogavam ao fim de semana. Em duas mãos, o Caldas ainda obrigou o Aves a prolongamento. Eu fui ver esse jogo às Caldas, é a minha estreia no Campo da Mata. Portanto, 1-0 em Aves, com um penalti muito duvidoso. Muito duvidoso. Para ser simpático. E depois, sim, e depois nas Caldas, 1-0, e pronto, e o Aves conseguiu no prolongamento dar a volta. O Aves que tinha na baliza o Kim, por exemplo. Portanto, o Kim despediu-se em glória, com uma taça. E a outra meia-final foi Sporting Porto, se não me engano, foi resolvido pelo Coates, na segunda mão, 1-0, não é? E depois nos penaltis o Sporting passou. Tenho essa ideia. Portanto, foi Sporting Aves, o Aves ganhou. É um Osasuna desta vida. Não há dúvida que o Aves pertence a esse lote. Foi aquele amargo de boca porque não conseguiu ir à Liga Europa por causa da inscrição, dos dinheiros. Sim. E pronto, isso de facto foi uma falha lamentável do sistema do futebol português e do futebol europeu, talvez também. O Aves, que provavelmente vai competir na segunda Liga no próximo ano, devido àquilo, enfim, legalmente é possível, mas parece-me que moralmente tem muito que se lhe diga, que é agora, portanto, a SAD do Vila Franquense, que não se chama assim, mas vai-se mudar para a Vila das Aves e, portanto, a licença desportiva vai permitir que o Desportivo das Aves se inscreva através dessa SAD, que tem o Henrique Sereno, que foi o jogador do Porto, por exemplo, como cara mais evidente do projeto, que volta assim às ligas profissionais depois de alguns anos a competir na F Porto. Chegou a jogar contra o meu querido Machado Gomes da Costa. É verdade. E ganharam a taça em 18, hein? Portanto, 18, em 5 anos, o que já viveu este clube, não é? Não é fácil, não é fácil. E o treinador já agora era o José Mota. O José Mota, que está agora a tentar devolver o Farense à Primeira Liga. Exatamente. E já agora, porque falámos da Académica, era o Pedro Emanuel. O que ganhou em 2012. Okay. Sim. Onde é que anda o Pedro Emanuel? Na Arábia Saudita, creio eu, não é? Ou nos Emirados ou na Arábia, sim. Anda por aí, anda por lá. Anda por lá. Não, eu diria Emirados Árabes, porque se fosse Arábia Saudita já teria jogado com o Nuno Espírito Santo, digo eu, com o Nuno Espírito Santo, com o Al Nassr, não? Já teria sido adversário. Rui, permites-me? À vontade. Permites-me a cábula? À vontade. Permites-me a cábula. Mas só mesmo para acabar a parte da Académica, há alguns jogadores, eu falei o Pedro Roma, voltando um bocadinho mais para trás, o Gervásio era do teu pai e do Rui Miguel Tovar. Qual é que é o jogador que tu associas à Académica de Coimbra? Não é assim, o primeiro que me salta tem a ver com o nome, não tem a ver só com a qualidade futebolística, porque nós quando somos um bocado mais jovens somos também mais irresponsáveis, não é? Então era o Febras, não é? O Febras, é aquele nome para que tinha piada. Sim, e o Mickey. Também ia dizer isso, era, nesse aspecto era uma equipa que conseguia conciliar nomes engraçados. Cheguei a ver a Académica no estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, a salvar-se da descida, com o Arthur Jorge a treinador. Não me lembro que jogo foi. O Arthur Jorge original, o Rei Arthur. Sim. Portanto, ganhou esse jogo e salvou-se em Taveiro. Mas assim, se tu me perguntas um jogador, o Pedro Roma é um deles, não há dúvida. Aliás, antes de tu dizeres, eu pensei, vais dizer Pedro Roma? Disseste mesmo. Portanto, demasiado previsível. Não, acho que isso é bom. Não é? Para o Pedro Roma é ótimo. Não é? Para o Pedro Roma. Estar identificado. Por acaso também perdi completamente o rastro ao Pedro Roma. Nem sei se ele tem alguma ligação ao futebol atualmente. Não sei também. Mas sei dizer-te onde é que está o Pedro Emanuel. Então. Está na Arábia Saudita, no Al-Khalid. Então ainda não jogou com o Cristiano. Com o Al Nassr. Ou com o Nuno. Ou com o Nuno. Santo, não sei. O recém-eleito treinador do mês. Que não acompanho muito essa liga, apesar do burburinho que hoje fazem à volta do... Rui, olha, permites-me então pegar aqui na batuta. Bora, então. E lançar a minha primeira final com um Osasuna da minha vida. E foi muito fácil pensar nessa final porque eu tenho muito presente ainda. 1990, Estrela da Amadora, Farense. Sim. É uma final absolutamente... 2 jogos ainda por cima. 2 jogos. O Estrela da Amadora do João Alves, o Farense do Paco Fortes.
No primeiro jogo, recordam que foi muito fraquinho o jogo, muito fechado, 0-0 ou 1-1? Boa pergunta. Sei que vamos para o segundo jogo. Isso E ali o Estrela não, foi 1-1. 1-1. Porque depois foi 2-0, não é? 2-0. Então foi 1-1 e 2-0. Pronto. Foi. Lembro-me muito bem da imagem do Duílio, que tinha jogado no Sporting, Sim. A a levantar. levantar o caneco. Sim. Na... Se não me engano, é o primeiro estrangeiro capitão a levantar a Taça a Portugal. Isso já é contigo. Isso já não arrisco, meu amigo. E com o chapéu. Com o chapéu, com Eu o boné. lembro disso, Com o eu boné, também me lembro com o boné. desse pormenor pitoresco. Era um belo central do William, eu o entrevistei há poucos anos. É uma figura também histórica do Fluminense. Do Fluminense. Era um bom zagueiro. Uhum. E ele depois até me revelou algumas coisas engraçadas. E ele, quando sai do Sporting para ir ganhar mais dinheiro no Estrela da Amadora. Vivíamos esses dias de esquizofrenia nas finanças. Completamente. Sim. Parece impossível hoje em dia, mas foi mesmo isso que ele na altura me contou. E portanto, coloco aqui esta final porque, por muito respeito que o Estrela e o Forense mereçam, à partida não são candidatos a ganhar troféus nacionais desta envergadura, a não ser uma segunda liga eventualmente. Claro. Aliás, este ano estão os dois ali a lutar. O Moreirense já terá subido praticamente. Sim, o Moreirense falta um jogo, não é? Acho que mais se ganhar, 3 pontos. Sim, se ganhares fim de semana passa. O Estrela está muito forte. Tá. Esta semana foi dar a volta à casa do Oliveirense. Esteve a perder 1-0, ganhou 2-1. E o Forense agora também está aqui numa série muito boa, portanto... Entrou e aproveitou também a descida do Académico de Viseu. Enfim. Portanto, o Académico de Viseu deixou de ser candidato. Falta um adjetivo, por opção própria, não é? Por opção própria. Portanto, enfim. Saiu Jorge Costa e 2 derrotas seguidas. Derrotas seguidas. Uma foi em casa 0-4. 1-4. E agora foi perder fora ao Trofense. Foi 1-0. Mas enfim, essa história ainda irá... Sim, não, mas é isso, é Estrela Farense, de facto, estão aí a lutar para regressar à primeira divisão no mesmo ano. Na minha cabeça, esta é a primeira final com Osasunas, que eu me lembro bem de assistir. Sim. Até porque tinha uma simpatia muito grande na altura pelo Paco Fortes, pela personalidade que ele tinha, sempre aos berros, sempre furioso no banco de suplentes, e achava alguma piada à personagem. Claro. Um histórico do Barcelona. Também, sim, verdade. Isso é uma final que fica na nossa cabeça, primeiro porque eram tempos em que havia finalíssima, isso era interessante, não remeter a glória de uma taça para uns penaltis, acho mais justo assim, haver um outro jogo para dar tempo. Claro, eu entendo as burocracias que envolvem, não é? A polícia, os adeptos, percebo isso, não é? Mas nós só queríamos ver mais futebol, mais nada. É isso mesmo. Portanto, era mais uma oportunidade, estamos 90 minutos, ou 100, ou 120. Exatamente, nem mais. E tu há bocado falaste no Osasuna e eu só quero falar de uma coisa desta final da taça que é muito interessante. O Real Madrid elimina o Atlético e o Barcelona, que é uma época interessante para o Real Madrid nesse aspecto, e o Osasuna eliminou o Sevilha e o Betis. Portanto, temos aqui dois finalistas que lutaram mesmo para estar lá, não fugiram, não foram pela porta das traseiras, foi mesmo... Os Ceutas e os Melillas. Exatamente. Portanto, foram mesmo direito a eles. Vai ser interessante. E se tu me falas de finais dessas improváveis do Osasunas, obviamente que 9 anos depois é essa. Beira-Mar Campo Moreirense é uma coisa que... É uma coisa linda, não é? Não pus na minha lista porque eu... Não, já sabias. Antecipei que tu colocarias na tua. É espetacular essa final. Estiveste lá, não? Não. Eu, a finais de Jamor, fui ao Sporting Porto com finalíssima, 94, em que não jogaram os búlgaros porque estavam já no Mundial de 94. É aquela final que acaba mal? Mal, sim, muito mal. E a primeira final foi péssima. Se calhar foi ao nível do Estrela Farense, do jogo fraquinho, insonso, muito mau. A segunda também não foi melhor, mas houve 2 golos, depois houve um terceiro do Luísio de penalti, por mão evidente do Peixe. E essa terá sido a última finalíssima, né, da taça. E a curiosidade é essa, não jogaram Kostadinov, Balakov e Erdanov porque já estavam na seleção búlgara. Na Bulgária. Isso também é engraçado de ver que o futebol era menos... Era mais organizado. As coisas não eram antecipadas, era mais... A palavra era essa. Reagir em cima do joelho. Era, em cima do joelho. Beira-Mar Campo Moreirense. Mas Beira-Mar Campo Moreirense, estamos a falar de 2 zonas que são altamente pouco valorizadas no futebol, né? Aveiro e Alentejo. Estou a falar de uma cidade e de uma zona, mas é de propósito, porque de facto o Alentejo é uma zona que não tem
história recente no futebol da primeira divisão. O último representante foi o Campo Meirense, precisamente, no início do século, portanto já lá vão 20 anos sem Alentejo na primeira divisão. O Beira-Mar está a viver um ano também curioso, 22-23, felizmente, e pensar que depois o autor do golo era filho do treinador, também tem essa carga emocional muito, muito interessante. Parecia guião. Beira-Mar que tinha descido, portanto esta foi a salvação, tanto que depois jogou a Taça UEFA na segunda divisão portuguesa. O Beira-Mar também é um clube muito especial. Sim. Sei que isto agora já não é possível, mas aquele Mário Duarte, que é o... Estava agora a pensar no mesmo. Não é? Aqueles resumos no domingo à noite, e nós vamos sempre ter ao teu pai e ao Domingo Desportivo, porque no fundo é o nosso futebol. Sim. E o Mário Duarte, quando enchia, aquilo era um inferninho. E o Adelino Ribeiro Novo, também. Portanto, são estádios que... As condições podiam ser primárias, básicas, mas aquele barulho, pá, o Mário Duarte, eu fiz uma vez, não te quero mentir, foi só um jogo que eu fiz em toda a minha carreira de jornalista. Fui uma vez ao Mário Duarte. Inveja. Uma segunda-feira à noite para um Beira-Mar Boa Vista. Não interessa a inveja. Em 2001. Eu tinha começado a trabalhar a full-time em janeiro de 2001 e estava a acompanhar o Boa Vista. Portanto, futuro campeão nacional. Tive logo a sorte de acompanhar o imprevisto campeão nacional. E um dos jogos portanto, entre janeiro e maio foi em Aveiro. Numa segunda-feira. Não me recordo do resultado. Recordo perfeitamente estar a viajar para Aveiro, que era um bocadinho longe aqui do Porto ainda. E chegar ao Mário Duarte e dizer... Isto aqui é lindo, não era nada lindo, mas para mim, na minha cabeça, era muito bonito. Foi a única vez que lá entrei. Espetacular. Eu ainda me lembro de, no ano seguinte, o André Cruz marcar lá 2 golos, numa altura em que o Jardel marcava os golos todos do Sporting, mas o André Cruz é que resolveu esse jogo, um jogo muito complicado, e lembro-me das bancadas do Mário Duarte, e eu sei que é Mário Duarte por causa do ambiente à volta, não dos golos em si, foram 2 golos livre direto, claro. Sim. Mas lembro-me da massa humana que, se fosse agora no Estádio Municipal de Aveiro, seria muito mais distante, claro, né? Portanto, aquilo era muito próximo, e lembro-me dessa emoção, lembro-me dessa imagem. É como eu te digo, dos golos, nem me lembro se foi a rasteiro, se foi ao ângulo, não me lembro disso. Sei que foi 2 golos do André Cruz, e sei que foi no Mário Duarte por causa da moldura humana. E associo muito o Mário Duarte a mais um jogo que nós nos lembramos bem, os dois. Que é o primeiro jogo do Porto, depois da morte do Rui Filipe. Sim. Ele falece, portanto, na madrugada de sábado para domingo. Certo, sim. A equipa do Porto é informada quando na desperta. Domingo, portanto, o João Pinto, João Pinto conta essa história também. Sim. E na tarde desse domingo, o Porto vai a jogo, que é uma coisa, hoje em dia, impensável, não é? É verdade. E lembro-me muito da imagem do Porto ganhar em Aveiro pelo Rui Filipe nessa tarde. Sim, 0-2. 0-2. Também me lembro disso. As bancadas a abarrotarem, por um ambiente. Isso é que é a segunda jornada do campeonato. A primeira tinha sido com o Braga e o primeiro gol tinha sido do Rui Filipe. Do Rui Filipe. Que é o início do Penta. Sim. Precisamente. Sim. São jogos interessantes. Depois veio o europeu. Não tinha mais piada o europeu ser no Mário Duarte. Muito mais. Muito mais piada. Com ovos moles nas bancadas. Exatamente. Assim é. Claro. Rui, para fechar as minhas finais. Bora. Eu vou muito rapidamente aqui mencionar 3. Sim. E depois passo-te a bola para tu acabares como quiseres. Vamos a isso. Com os teus dribles e remates ao ângulo. Fui fazer uma pesquisa. Esta aqui, portanto, já não foi uma coisa instintiva, foi de pesquisa. E descobri aqui algumas coisas engraçadas. Esta lembrava-me bem, que é obviamente o Maracanazo, Uruguai-Brasil, 50. Portanto, fui mesmo lá atrás, uma final que não é final. Pois, que não é final. É verdade, porque na altura os 4 primeiros de cada grupo apuravam-se e jogavam todos contra todos. Sim, é verdade. Isto acabou por ser uma final quase forçada, não é? Porque quem ganhasse este jogo era campeão do mundo. O Maracanã, com 175 mil pessoas, segundo os dados oficiais, assistiu àquela tragédia e o pobre de Barbosa, que era o goleiro do Brasil, durante toda a vida levou com isto. Levou, sim. Até à morte, sim. Depois, lembrei-me de uma que é engraçada por ser também inaudita, que é em Espanha, em 80, quando o Real Madrid jogou contra a equipa satélite, que era o Castilha, 6-1. Com um golo do teu amigo Vicente Del Bosque, que jogava lá nessa altura. Sim. Portanto, era quase como, deixa-me lá ver, o Benfica ter jogado contra o Alverca naquela fase. Claro, sim. Em que o Alverca era a equipa satélite do Benfica, por exemplo. Claro. Sim. Uma coisa também estranha. E para fechar este miniciclo, 88, Inglaterra, Wimbledon, Liverpool. Ok. O Wimbledon dos Bad Boys, Dennis Wise, Vinnie Jones
E o John Fashanu, Fashanu, boa. que foi supostamente o primeiro jogador profissional a assumir a sua homossexualidade. Quando foi? Isto foi em 88, a final. E o resultado foi? Foi 1-0. Okay. 1-0. O Wimbledon acabou esta Premier League no 7º lugar. Tive essa curiosidade. Depois o clube acabou por ser extinto, mais tarde, sim. em 2000 e pouco. E depois foi E agora existe como AFC Wimbledon, na League 2. Sim. Portanto, foi fundado pelos adeptos do... Foi refundado, não é? Refundado. Ok, sim. São 3 finais diferentes, estranhas, imprevistas, sim. Que 2 delas estavam muito presentes em mim, que era do Uruguai e esta do Wimbledon, lembravam perfeitamente delas. A do Real Madrid-Castilha, confesso que me apareceu na lista e eu achei piada. O Wimbledon eu não tinha ideia, o Real Madrid-Castilha lembro-me de ler, porque os próprios jogadores do Castilha sabiam que não tinham qualquer hipótese, porque o Real Madrid na altura era muito forte. E a parte engraçada desse jogo é que no final as 2 equipas deram uma volta olímpica ao estádio. Portanto, até o derrotado acompanhou, o que é natural, porque também ganhou, não é? Claro. Ir à final já era uma vitória, pertenciam ao clube que tinha ganhado a taça. Eu a essa lista incluo só mais um jogo na Alemanha. O Hertha Berlim B chegou à final da Taça da Alemanha e perdeu com o Bayer Leverkusen. O Leverkusen que é Neverkusen porque nunca ganha. Boa, bem visto. E o Bayer Leverkusen eliminou o Hertha Berlim nessa edição da Taça. E diz-me uma coisa, o Hertha Berlim não podia ter jogado com os jogadores da equipa principal, essa final? Não sei. Isto já é ser mauzinho. É puxado. Já é puxado. Ganhou o Bayern 1-0. Em quem é que foi isso? Gol do Kirsten. Eu diria que foi ano... finais de 90? Anos sim, 90? 90, sim. Eu acho que foi 98. Já é um futebol moderno, já não é um futebol... Não, claro, não é. Então, está o Kirsten e está um miúdo chamado Ramelov que depois participa... O médio participa naquela campanha do Neverkusen, em 2002. Okay. Portanto, é o único representante dessa equipa que vai... Que é a final contra o Valência? Liga dos Campeões, não? Na final com o Real Madrid. Perde com o Real Madrid, portanto no mesmo ano e tipo em 15 dias perde a final da Taça da Alemanha, perde o campeonato e perde a final da Liga dos Campeões. Era uma equipa uma que tinha espécie o Ballack, de Benfica 2013, não é? Sim. Tinha o Ballack, tinha o Ramelov. O Ramelov era um jogador que chegou a ir à seleção, presenciou o hat-trick do Sérgio Conceição no Euro 2002, mesmo lá no campo, não é? Portanto é um sortudo, embora estivesse do outro lado do campo. E essa equipa B do Hertha Berlim, claro, estava na 3ª divisão. Chegou à final, é o único exemplo de uma equipa da 3ª na Alemanha. E que vem ao encontro, agora, da Tite Foice, de outra equipa da 3ª divisão que teve na final, Leixões, do Carlos Carvalhal, 2ª B, 2002. Perdeu com o Sporting 1-0, gol de Jardel, um jogo bem jogado. O Leixões atirou 2 bolas ao poste. O Sporting pode queixar-se de um golo mal anulado, porque há um remate do Rui Bento que bate na barra e entra, de facto. Mas também o golo de Jardel em fora de jogo. E há antes, com 0-0, alguém faz uma falta sobre o Detinho. E o Detinho era o último homem, portanto aquilo era vermelho e não foi vermelho. Portanto foi uma final com estes com muito para contar. Ingredientes todos. E muita gente de Matosinhos nas bancadas. Muita gente, é isso que eu ia também dizer. Leixões esse que tinha vencido uma Taça de Portugal ao Porto, nas Antas, que foi uma coisa extraordinária. E desse 11, 8 eram de Matosinhos. Também é muito interessante esta união. Os bebés do mar. É assim que nasce essa alcunha. Sim. 2-0 ao Porto, em pleno estádio das Osvaldo Antas. Silva. O Osvaldo estava lá, mas não marcou. Marcou um Oliveira e outro Silva, que não era o Osvaldo. Companheiro do Osvaldo Silva, sim. O Osvaldo deixou os golos para outra final, porque ele depois representou o Sporting e ganhou a Taça das Taças. Portanto, isso foi 2 anos antes. E lá está. Estou a falar de... Comecei pelo Hertha Berlim B para falar do Leixões, que é outro Osasuna. Recordo muito bem dessa final. Até porque nas bancadas do Jamor estava grande parte da minha família materna, como sabes que eram grandes leixonenses, sim. os Fomega, que iam para todo lado atrás de Leixões e levavam-me de vez em quando. E eu na altura, obviamente, por simpatia familiar, estava desejoso de uma surpresa que não aconteceu, claro, mas tenho perfeita noção que o Leixões fez um jogo acima das expectativas. Não, foi muito bom. E que deu luta. Lembro perfeitamente. Ou então uma bola oposta, uma bola à barra. Eu revi o resumo
há poucos meses e fiquei espantado porque a memória, 20 anos depois, já muita coisa entrou aqui, muita coisa saiu. Ou então está aqui dentro, mas não está visível. E fiquei impressionado. Este Leixões jogava bem ao ataque e sem medo. E de facto é um jogo para jogar sem medo. Já era um futebol que o Carvalhal privilegiava, muito, bonito, muito. esteticamente apelativo. E depois, como o Sporting tinha sido campeão, foram à Taça UEFA e ainda passaram uma eliminatória a jogar na segunda B. Portanto, é impressionante. No terceiro escalão. É impressionante. Muito interessante. Muito interessante. Antes de passarmos para o domingo esportivo, sabes onde é que está agora, hoje em dia, o Detinho? Não. O Detinho na altura tornou-se amigo da minha família. Por questões mecânicas. Okay. A minha empresa tinha uma empresa de reparações de automóveis, ele era lá cliente e depois começou a ganhar simpatia com o meu avô e meu tio. Está a viver em Hong Kong, acabou lá a carreira e agora tem lá uma escolinha de futebol. Portanto, o grande Detinho, Detigol, como era apelidado no Estado do Mar, que era uma personagem também muito castiça. Muito castiça. Boa. Rui, vamos para o domingo esportivo? Bora. Vamos a isso. Bora lá. Domingo desportivo. Meu caro amigo Rui, a estrela deste domingo desportivo é o nosso amigo Paulo Futres, sim, que já foi convidado especial do Destino Saudade, deu-nos uma excelente entrevista. Aliás, tudo o que o homem faz é mágico, não é? Sim, dribla muito bem. Mas tivemos uma hora com ele no Pavilhão Rosa Mota e foi uma conversa maravilhosa. E ele é o convidado deste domingo esportivo e agora vou-te perguntar porquê. Porque tem a ver com o Osasuna. É o português com mais penaltis sacados num jogo. Com mais penaltis também deve ser, mas num jogo, 3, precisamente no Atlético Madrid Osasuna. Sacou 3 e o Atlético falhou 2. Nenhum deles ele marcou, porque ele não era marcador de penaltis. O jogo acabou empatado ainda por cima, porque também houve um penalti a favor do Osasuna, acabou 2-2. Mas é só isto, eu sabia, já tinha esta informação há muito tempo, descobri que o Paulo Futres tinha ganhado 3 penaltis num jogo. Pô, isto é incrível. É incrível. É pouco comum, no mesmo jogo 3 lances em que o árbitro apita, e ainda por cima ele já era conhecido como... Tu viste as imagens? Não, já agora desses penaltis? Não. Gostava de saber se algum deles tinha sido... Também eu. Sacado, como ele diz também, não é? Que ele diz mesmo que tinha essa arte de saber conquistá-los. Sim. Mas é um jogo esquisito em que o Atlético não consegue ganhar e, portanto, marca 2 golos. Um é de penalti e o outro não, de bola corrida, e mesmo assim não consegue sair vitorioso. Portanto, falar de um Atlético em que tudo lhe acontecia. E, de facto, 3 penaltis, falhar 2 num jogo 3 penaltis já é uma história para contar. Falhar 2 também. E o Futre teve esse papel. E como o Osasuna é um digno representante do futebol espanhol, e está de facto na berra, e ainda bem que assim o é, é bom haver essas novidades do futebol. Achei por bem elevar o Paulo Futre ao nosso espaço para falar desses 3 penaltis. Qualquer desculpa é boa para falar do Paulo Futres, porque de facto é uma personagem maravilhosa. Sim, é verdade. Eu digo isto muitas vezes aqui na redação aos nossos jornalistas mais jovens, e eles têm muita imagem do Paulo Futres, lá está, comentador televisivo, sim. E acho que eles não fazem ideia do futebolista que o Paulo Futres foi. Não. O João e o Gabriel estão aqui, são da minha idade, da nossa idade. Sim. Sabem perfeitamente quem foi o Paulo Futres, portanto não estão aqui a aprender nada connosco, mas os mais jovens, com 30 anos para baixo, eu acho que têm muito esta imagem atual do Paulo Futres, às vezes um bocado caricaturada de comentador televisivo, e esquecem-se ou desconhecem o avançado extraordinário que ele foi. Sim. E é muito raro encontrar um jogador como ele que não fugia a nada, a nenhum desafio. Portanto, se era para enfrentar, era para enfrentar o jogador. Pronto. E estamos a falar de uma ave rara no futebol, porque já ninguém dribla como ele driblava, não há. Foi dos jogadores mais verticais, né? que eu vi no futebol. Obviamente que às vezes era inconsequente, porque muitas vezes nos vídeos o que se vê é ele a passar 1, 2, 3 e depois o remate sai frouxo, ou o passe sai atrasado e a conclusão não é feliz. Também era um jogador de risco e assumia isso, não é? Portanto, cometia muitos erros porque arriscava muito também. E a própria jogada mítica da final da Taça dos Campeões é disso mesmo, não é? Se fosse gol,
Como é que ele diz, Rui? Tu conheces, portanto, foi uma jogada à Maradona e uma finalização à Amador. E ele diz à volta disso. E é um bocado isso, no fundo, não é? Sim. Que ele faz o mais difícil e depois, na altura de Sim, rematar sim. a baliza, dá-lhe com a parte de trás, com o calcanhar Com o quase. calcanhar, sim. A bola sai E nessa noite, calcanhar são mesmo do nosso verdade. querido Bem visto. rabo à margem. Bem visto, Rabo à bem margem. visto. Mas de facto é um jogador. O que as pessoas que jogaram com ele, sejam companheiros ou adversários, dizem, nas camadas jovens, digo, Uhum. no Sporting, Sim. é que não houve ninguém como ele nas camadas jovens do Sporting. Pronto. E a seguir ao Futre, houve Figo e houve Ronaldo. Para não falar de Quaresma, Nani e até o Paim, não é? Uhum. Portanto, camadas jovens. Estou só a falar disto. Não há imagens, claro. Se não há imagens do Ronaldo, quanto mais do Futre. Imagens, jogos. Sim, sim, sim. Mas de facto é o que as pessoas dizem. Não houve ninguém como ele, porque de facto ele devia ser qualquer coisa de extraordinário, de imprevisível. É a palavra que mais o distingue, é ser imprevisível. Este programa é muito especial. E agora lembrei-me, para fechar em beleza, que essa camisola podia ter sido vestida pelo Paulo Futre. É verdade, sim, senhor. É o que se diz, não é? É o Lembrei-me que agora, corre. não é? É o que corre, sim, sim. Portanto, o Paulo Futre, quando é dispensado do Sporting, dispensado não. Não, Portanto, ele ia ser emprestado. ser emprestado à É o que se Académica. diz, sim. É o que se diz. Para jogar mais vezes, Mais tomar tempo. mais minutos, Sim. e ele sentia que estava já num patamar de excelência Sim. e que tinha qualidade para jogar no Sporting, e é nessa altura que aparece o Porto na vida dele, não é? Sim, é verdade, sim. Portanto, começamos e acabamos bem o programa com o Fechamos o camisola. círculo. Fechamos o círculo. É verdade. Oh, Rui, um grande abraço. Obrigado, um abraço grande abraço ao Paulo Futre também, Também, claro. que é nosso seguidor, eu sei E que a sim. quem? E ao Bruno Simões. E ao Bruno Simões por ter trazido esta camisola. E hoje, já que estamos com um coração cheio, Tiago Pinto, cuidados técnicos. Obrigado, Tiago. João e Gabi, sempre um privilégio estar convosco. Obrigado. Os a amigos todos. de infância são daqueles que são mesmo para toda a vida. É mesmo. E falta dizer uma coisa, Rui. Queres dizer tu hoje? Sigam-nos no... Spotify, é verdade, é verdade. Spotify, todas as plataformas. O que é que há? Rui, Spotify. Spotify, YouTube, YouTube. e o 00.pt. Claro. Esse tem que ser. Meus amigos, obrigado, um grande abraço, até para a semana. Até para a Rui, semana. obrigado a ti também.